Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa 7ª aula do curso Bless. Nós vamos para a nossa 5ª letra. Vocês se lembram de cor todas as letras aí? O B? Busque primeiro em oração. O L? Lendo o outro com a escuta. O E? Encontrando o outro à mesa. Marilza, esse S aqui, ó. Servindo como um privilégio. Como um privilégio. Muito bem. E agora, esse S aqui, quem sabe? Seguindo, compartilhando histórias. Seguindo, compartilhando histórias. Então, vou colocar aqui, ó. Seguindo. Compartilhando histórias. Então, é seguindo, compartilhando, principalmente a nossa história, né, com Jesus. E é importante a gente entender que esse é o último passo. Então, a gente já passou por esses 4 primeiros aqui, onde a gente começou orando, ouviu as pessoas, sentou à mesa com elas, entendeu a oportunidade de servir essas pessoas. E agora, com certeza, nós já temos um lugar no coração dessa pessoa, sim ou não? Temos um lugar no coração dessa pessoa. E ganhamos o direito de ser ouvidos. Né? E a pessoa vai... Só que eu falei dela... Elogiei. Mas pode ficar à vontade aí, viu, Malu? Agora a gente pode compartilhar a nossa história, de como a gente conheceu Jesus. E esse é um ponto muito importante, pessoal, porque senão dá a impressão de que aqui a gente vai ser uma pessoa boazinha, né? um bom crente. E isso, claro, a gente precisa ser, onde a gente vai ajudar as pessoas, vai servir as pessoas, mas não tem a intencionalidade de pregar a palavra. Então tem um texto aí que ele traz, que eu acho muito legal, Romanos 10, 13 a 14. Qual página que está, Bia? Romanos 10, 13 a 14. Quem pode ler, por favor? Esse é um texto importante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que essas pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Muito bem, Bia, obrigado. Então esse texto aí já deixa uma pergunta, né? Como é que as pessoas vão crer se elas não ouvirem sobre o Evangelho? Então é necessário que haja uma comunicação. O Evangelho é uma notícia que precisa ser compartilhada. Como é que é? Lê o 13 de novo, fazendo um favor? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, às vezes a gente fica nesse primeiro, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como essas pessoas vão invocar para serem salvas se ninguém pregar para elas? Então, isso é um ponto extremamente importante e ele traz isso várias vezes no livro, né? Nos capítulos anteriores, ele lembra um pouco sobre essa questão, daquela frase lá de São Francisco de Assis, né? Onde... pelo menos é atribuída a ele, né? Nem sei se é exatamente dele essa frase, onde ele diz: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Já ouviram isso, né? E isso para muitos é uma muleta, né? Para a gente não pregar. Ah, não, eu sou uma pessoa boa e as pessoas vão olhar para mim e vão ouvir do Evangelho, vão se converter. É claro que o nosso comportamento precisa ser exemplar, obviamente, mas isso não tira da gente a responsabilidade de pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que essas pessoas vão invocar e vão ser salvas se ninguém compartilhar a notícia do Evangelho para ela? Então é importante a gente se atentar nesse sentido aí. Ele começa aí o capítulo falando um pouco sobre essa comunicação não verbal. A gente sempre vai comunicar, né? E o tom de voz, né? A forma como a gente fala, a nossa postura. E assim, a psicologia vai explicar, né? Esse lance de cruzar os braços é uma resistência, né? A gente sinaliza isso, né? Que a gente não está totalmente aberto, né, para aquilo que está sendo comunicado. Então, a nossa postura fala muito, isso é importante. E ele fala exatamente isso
para colocar essa questão de que muitas vezes a gente, é lógico que a gente, na nossa postura como cristãos, isso aí, Renatinho, melhor aí. Isso, mas é interessante isso, viu? A gente precisa cuidar, porque como liderança, né, a gente está comunicando o tempo inteiro. Então, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente fala, está sendo observada, as pessoas estão olhando para nós, né? Então, é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente não quer passar uma mensagem, mas está passando. Mas, enfim, pessoal, é isso. A gente tem essa comunicação não verbal e isso faz muita diferença nos relacionamentos, a gente precisa cuidar. E é claro que o nosso comportamento vai revelar a nossa fé, vai revelar se a gente crê em Jesus, se a gente é uma pessoa educada, se a gente faz o bem, se a gente olha para as pessoas, escuta essa coisa. Claro que a gente precisa ter atitudes que revelam a nossa fé. Isso não tenha dúvida. No entanto, isso não pode anular a nossa postura evangelística, de pregar a mensagem, de falar do evangelho, principalmente contando a nossa história. Vocês já têm um testemunho, assim, da história de vocês bem organizado? Tipo assim, se fosse para contar para alguma pessoa agora em 3 minutos. Você sentou no ponto de ônibus, falou, seu ônibus vai chegar em quanto tempo? Vai chegar em 3 minutos. Você teria a sua história organizada para contar em 5 minutos? Em 3 minutos? Em 10 minutos? Em 30 minutos? Então, a nossa história precisa estar bem organizada. E o capítulo de hoje vai ajudar bastante nesse sentido, a gente organizar a nossa história, e isso precisa estar bem claro, porque essa é uma estratégia, né? Então, assim como a gente orar para as pessoas, ouvir as pessoas, sentar à mesa com elas, servir essa pessoa, também faz parte a gente saber compartilhar a nossa história de salvação, contar a nossa história para ela. E isso é algo que muitas vezes a gente acaba fugindo, né? E pela cultura religiosa que a gente tem, não, o pastor faz isso, né? Sei lá, algum líder de célula faz isso. E às vezes a galera que participa do grupo fica só consumindo e acha que essa é uma responsabilidade de alguém especial, né? De alguém que foi escolhido angelicalmente, né? Para fazer essa obra. E não é nada disso. Todos nós precisamos saber compartilhar a nossa fé. E aí ele traz aqui o exemplo de Nicodemos. Eu não vou ler o texto inteiro aqui de Nicodemos, mas ele organiza que vocês sabem, né? João capítulo 3 e a perícope, né? É do 1 até o 17. Nicodemos é um religioso, né? Um fariseu, e ele procura Jesus à noite, para não ser visto durante o dia. Quem viu essa cena aí no The Chosen? Vocês não se lembram? É bem bonito, bem bonito. Dá para chorar um bocadinho, viu? É top. Assistam. Então ele procura lá Jesus, e Jesus atende ele, e ele vem com muita sede, né? Fazendo muitas perguntas para Jesus, e Jesus vai se revelando ali, vai também confrontando ele. E Jesus separa o testemunho dele, vamos dizer assim, né? Essa fala dele em 3 partes. Então, a primeira parte é quem ele é. Então, ele se revela como o Filho do Homem que desceu, e para Nicodemos isso fica muito claro, né? De que ele era realmente o Filho de Deus, o Deus encarnado. Em segundo lugar, ele até coloca aqui no livro, então isso aqui, do versículo 1 até o 3. A segunda parte, do 4 até o 13, onde ele fala o que ele veio fazer. Então, qual era o ministério dele, qual é o propósito dele. E, em terceiro lugar, ele coloca o que Nicodemos, então, deveria fazer para herdar e acessar aquilo que Jesus veio fazer. Então, isso está do 14 até o 17. Então, ele faz essa divisão, vamos dizer assim, dessa fala de Nicodemos, e é uma fala organizada, onde dá à pessoa não só
a informação de quem ele era, mas o que ele deveria fazer. No caso ali, nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Então, o nosso testemunho precisa ter isso também, né? Quem nós éramos, como nós conhecemos a Jesus e o que a pessoa precisa fazer para poder acessar isso que nós experimentamos em Cristo Jesus, né? Então, essas são 3 partes importantes aí do nosso testemunho e depois ele vai ajudar a gente a entender, né? Então, essa última parte pode ser também assim, como é que é a sua vida hoje, quais são as transformações, né, da sua vida hoje. Então, como é que eu era, como é que eu conheci Jesus, como é que eu sou hoje e como que a pessoa vai poder acessar aquilo que eu sou hoje. E é claro que eu preciso testemunhar isso, né? Ele vai colocar aí, por que a gente reluta em não compartilhar a nossa fé? E aí ele trabalha 3 aspectos, né? Vamos passar por eles aí, 3 razões. A primeira razão que ele coloca é: eu simplesmente não tenho o que é preciso. É bem isso que a gente estava falando, né? Eu não sou pastor, eu não estudei teologia, eu não... como é que eu vou pregar? E se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei responder, né? Algo assim, vocês já se posicionaram assim, pensaram isso de alguma forma, algum dia? Já pensei isso quando era moleque, né? Há uns 20 e poucos anos que eu estou aqui na igreja. Eu me lembro que eu tinha receio realmente de ser confrontado, de as pessoas fazerem uma pergunta que meio capciosa e tal, e eu ficava meio perdido. Então eu tinha esse receio, sim. Sempre tem, né? Essa pergunta meio doida. Até o livro mesmo. Sim. Né? Uma opção de pergunta meio capciosa. E às vezes você quer convencer a pessoa pelo seu muito saber, né? É assim também. Igual o André falou, a gente sempre tem medo, né? De perguntar alguma coisa que a gente não sabe e a gente acha que a gente que tem que explicar para a pessoa e ensinar e convencer ela das coisas, e a gente fala, pô, não vou falar nada, porque se me perguntar isso eu não sei, e aí eu vou só estragar tudo. Verdade. Legal, Lucas, obrigado. Então, essa é uma desculpa, né, gente? Às vezes a gente está na célula, a gente sofre muito com isso, né? A gente vê pessoas ali com tanto tempo, né, de igreja e uma resistência, né, de se posicionar para ser um multiplicador dessa mensagem, né? E a multiplicação, quando a gente fala de multiplicação, é exatamente esse conceito, né? Então, se eu tenho um grupo com 6 pessoas, não seria melhor, então, 2 grupos de 3 pessoas, sendo que aí abriríamos oportunidades diferentes para reunir pessoas diferentes, e isso ser exatamente um processo de alcançar mais vidas e formar mais líderes. Então, muitas vezes, não, eu não posso abrir. Todos nós já ouvimos isso, né? Eu não posso liderar, eu não vou liderar. Por quê? Porque eu não sou bom bastante, eu não sei fazer isso, eu não consigo, etc. e tal. Mas, se a gente for parar para pensar, não tem nada de tão difícil assim, né? A não ser compartilhar a nossa história, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, como eu conheci Jesus e como isso pode ajudar as pessoas, né? Então, se todos nós nos posicionássemos assim, a gente certamente alcançaria muito mais pessoas. A segunda razão, não quero impor as minhas crenças aos meus amigos e família. Aqui é o politicamente correto. A gente não quer, eu não vou impor aquilo que eu creio. Hoje esse é um contexto, né? Muitas vezes a gente se sente assim, intimidado para fazer algo ou para falar algo por causa disso, né? Eu não quero ofender o fulano tem a crença dele, o fulano... E esse é um ponto interessante, porque a gente não está pregando a igreja ou a religião, a gente está pregando aquilo que Jesus está fazendo, por isso que é compartilhar, seguindo compartilhando histórias. As nossas histórias, quem eu era, como eu conheci Jesus, o que ele está fazendo na minha vida hoje, qual é o caminho para essa pessoa acessar isso. Então, é compartilhar as nossas histórias, aquilo que nós estamos vivendo. Isso, em tese, não vai ofender as pessoas, a gente está agredindo ninguém, a gente está falando o que aconteceu conosco.
O grande problema é quando a gente não tem essas histórias, né? Onde eu não consigo ver minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não consigo enxergar a minha trajetória antes de conhecer Jesus e agora que eu tenho a Jesus, eu sigo a Jesus, qual é a diferença na minha vida, como essa mensagem impacta na minha vida. Ele traz uma mensagem aqui de um missiólogo Niles aqui, D.T. Niles, sei lá como é que fala o nome dele, mas o cristianismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Interessante essa frase, né? Então, o que ele está dizendo é que o cristianismo é o compartilhar de histórias de pessoas que estão no mesmo buraco, né? Pessoas que compartilham dos mesmos sofrimentos. Então, não é uma conversa de alguém melhor para alguém pior, de alguém que está num patamar superior. Não, a gente compartilha a nossa história de vida, porque assim como a pessoa que você está compartilhando, você também carece dessa graça, você também é alguém que está desesperadamente necessitado da intervenção de Deus na sua vida. E muitas vezes, no processo de evangelismo, existe um pouco desse conceito, né, onde a pessoa que vai evangelizar se sente melhor que a outra. E isso traz muitos excessos, né? E é por isso que hoje, em muitos lugares, os evangélicos não são bem vistos, não é verdade? Os evangélicos são aqueles que saem do culto, pegam uma pedra e taca na cabeça de uma moça que está indo para uma religião afro. Às vezes um discurso de ódio, né? Um discurso de preconceito, um discurso de separação. E em muitos ambientes é essa a percepção que tem dos evangélicos, né? E isso a gente precisa cuidar bastante. E essa frase ela faz a gente pensar bastante. O cristianismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Onde a gente tem humildade, né, para reconhecer que essa mesma mensagem que a gente está anunciando é a que nos salva todos os dias. E a gente precisa ter um coração quebrantado para reconhecer isso, né? E não se sentir melhor nesse processo, mas incluído nesse processo. E isso quebra um monte de barreiras. E certamente essa foi a estratégia de Jesus. Como o livro traz isso, a gente já viu nas outras aulas, né? Onde Jesus está com as pessoas que ninguém queria estar, se relacionando com pessoas que ninguém queria se relacionar. E o fato dele fazer isso é o que fazia com que ele pudesse ser ouvido. Então, muitas vezes, se a gente parar para pensar, por que as pessoas ouviriam a nossa voz? Ouviriam a nossa pregação? Se a nossa pregação transmite, às vezes, mais ódio do que sinaliza amor, né? E, cara, assim, não sei vocês, mas eu tenho muita vergonha, cara. A gente tem pastores, né? Você vai no YouTube, procura lá. Tem um carioca, né? Um pastor carioca aí, o Silas Malafaia. Não vou falar, não? Não, na moral, cara, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Que, cara, você ouve um cara desse falar, cara, eu falo, esse cara não me representa, bicho. Não é possível. Né? Não sei se... Eu posso cortar essa parte depois, tá, pessoal? Mas, cara, pelo amor de Deus, cara. É um ódio, né, cara? Tipo uma coisa visceral, né, cara? Uma gritaria, um negócio horrível, horroroso. Chama os outros de vagabundo, xinga as pessoas. Mas, gente, não é possível que esse seja um discurso de Jesus, né, cara? Então, assim, para mim não combina, para mim não faz sentido. E essa a percepção que as pessoas têm dos evangélicos, cara, né? Eu tive um treinamento no trabalho no começo do ano. E era um treinamento sobre o combate à intolerância religiosa. Foi interessante, mas foi uma situação dessas que eu falava, gente, eu preciso ficar bem quieta aqui. Porque, primeiro, né, a gente trabalha a diversidade na empresa. Eu, como recursos humanos, tenho um pilar, assim, que é para trabalhar a diversidade. Aí trabalha diferentes aspectos de diversidade. Gênero, faixa etária, raça, etnia, blá, blá, blá. E uma delas é religião.
E aí a gente teve esse treinamento sobre esse combate à intolerância religiosa, aí compartilhou um pouco de como os funcionários da CIMI são distribuídos por uma pesquisa que fizeram, então mostra quantos cristãos tem na empresa, quantos de religiões de descendência africana e assim por diante. Estou resumindo agora, né? E aí, nesse treinamento fica claro, assim, né? Eles quiseram mostrar muito como existe um preconceito com as religiões de descendência africana. E o preconceito que eles demonstraram, que trouxeram como exemplo, grande maioria vem dos cristãos, né? Que são os intolerantes. Então, é um espaço no meu trabalho que eu observo assim, não adianta eu querer pregar a palavra lá, porque eu vou ser intolerante, eu não estou respeitando a religião do outro, a gente tem que respeitar a diversidade. A mesma coisa que eu não posso nunca me posicionar com relação à identidade, ideologia de gênero, essas coisas. Senão, eu tenho que tomar muito cuidado com tudo que eu falo, né, por ser recursos humanos. Então, foi muito disso, esse treinamento, e eu falei, nossa, que difícil, né? Como que eu me posiciono aqui, né, nesse meio? E ainda tinham uns cristãos nesse treinamento, aí uma pessoa até começou a falar, não, porque aí quando a gente vai, a gente sente a presença de Deus, e não sei o quê, e eu ficava assim, fica quieto, não, porque eu era do candomblé, aí eu fui pra igreja, aí eu ficava, gente, sabe, um medo da pessoa soltar alguma coisa lá e falar, pronto, agora queima muito mais o filme dos cristãos, né? Mas quando a gente olha e compartilhar testemunho, muda muito, né, a percepção, porque eu tô falando da minha história e o Espírito Santo que vai fazer a parte dele, né? Então, eu fiquei com essa crise do tipo, nossa, eu nunca vou poder me posicionar aqui porque eu vou estar sendo intolerante. Nesse treinamento, eles convidaram uma pessoa de uma, nem lembro se era candomblé e tal, para dar sequência, então foi muito disso, fazendo como que eles funcionam. Eu falei, olha que interessante. Mas, enfim, resumindo, estou ficando muito estendida. Acho que compartilhar o testemunho realmente muda, né? Acho que uns dias depois eu tive uma conversa com uma pessoa que estava sofrendo muito com ansiedade, crise de ansiedade, me chamou para desabafar e tudo mais, e eu conversei mesmo da minha experiência, e aí ela falando, porque eu gosto de meditar e tal, aí eu peguei e falei, tem um aplicativo da hora, Glorify, tem umas meditações interessantes lá, umas passagens, aí deu uma semana, ela falou, baixei o aplicativo, muito bom, né, traz umas mensagens legais. Legal. Eu falei, bom, né, continua ouvindo lá, então, e sempre conversando com essa pessoa, ela tá aqui no meu cartãozinho. Mas é isso, assim, pregar a palavra propriamente dita lá, eu acho que não seria uma estratégia, entendeu? Mas compartilhar testemunhos, experiências, muda um pouco essa percepção. Legal, Letícia. Top, obrigado. E lembrando que desse processo aqui, então, a gente está nesse último S aqui, vou compartilhar as histórias, mas a gente, em tese, né, deseja viver essas outras fases anteriores, que é o que abre o caminho para contar essa história. Então, porque um grande problema é quando a gente sobe, né, no palanque, a gente já se considera salvo e os perdidos, né, todos lá embaixo, rebaixados lá embaixo. Então, eu, na minha altivez, né, vou compartilhar com os perdidos lá embaixo, né? E isso é o que causa essa estranheza, porque as pessoas não vão nos ouvir, cara. Não vão nos ouvir. A gente, na nossa comunicação não verbal, a gente está dizendo que o que a gente acha deles. Que eles vão para o inferno, que eles são tudo condenados, que a gente precisa falar algo para salvá-los. E, no fundo, a gente os considera isso mesmo. E, cara, isso não abre portas. As pessoas não estão ouvindo a gente. E tantas vezes, quando a gente só quer chegar com essa mensagem, sem abrir o caminho antes, a gente só vai ter negativas. Eu não quero, não vou. Obrigado pelo convite, mas a pessoa não se sente respeitada. Então, por isso que a gente está falando aqui do Bless, porque a gente começou com oração. A gente ouviu a pessoa, né? Você teve essa oportunidade de ouvi-la dizer que gosta de meditação, ou tem uma ansiedade, ou está com algum tipo de problema. Você ouviu essa pessoa e não só ouviu, mas entendeu o que essa pessoa está dizendo e pôde servi-la, né?
e de repente pode sentar à mesa com ela, estreitar esse relacionamento. Foi no almoço. Foi num almoço. Caramba, então você fez todo o processo. Maravilha. Tá vendo? E aí sim, né, você tem a sua experiência também de compartilhar como você tem encontrado paz, né, e equilíbrio espiritual, emocional e tal, naquilo que Deus tem feito por você. Então, e o Espírito Santo vai agindo. Agora, a forma da gente acessar as pessoas muda completamente, né, do que a gente simplesmente querer sinalizar algo com a goela abaixo, né? E a experiência que a gente tem sobre isso é de um insucesso profundo. A gente não tem sucesso nesse tipo de evangelização, nesse tipo de posicionamento. Então, a gente precisa aprender com Jesus. E o exemplo que ele traz aqui, para a gente encerrar, pessoal, é um exemplo muito lindo. Nossa, cara, eu achei lindo demais isso aqui, que está lá em João. Quem pode abrir, por favor? João? Na Bíblia, no celular, tá? no celular, mas é para ver João. Vou deixar esse registrado também. Tá bom, Matheus. Obrigado por avisar, viu? E depois a gente vai ver o versículo 25 também, né? Pra gente não ficar lendo tanto. Então, por favor, alguém pode ler os 12 primeiros e depois o 25. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Isso, agora lê o 25, por gentileza. 5? Isso. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Obrigado, Marilza. É muito legal isso, né, gente? Jesus faz essa cura maravilhosa, dá uma cusparada, né? Faz um pouquinho, um barrinho ali e coloca nos olhos daquele cego de nascença que mendigava e ele é curado. E depois vão interrogar o cara, né? Os religiosos ficam questionando: ele fez isso mesmo? Quem foi que fez isso? E o testemunho desse cego foi básico, foi só o que aconteceu mesmo. Olha, me levaram até ele, ele fez isso, colocou as mãos, ele me curou, mandou me lavar lá no tanque, eu me lavei e estou curado. Ah, mas isso é ele. Eu falei: eu não sei se ele é pecador, se ele não é, o que vocês estão falando aí? Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Esse é o fato. Eu era cego e agora eu vejo. Ele me curou. Ah, mas você não sei o que. Fala de novo. Aí ele foi muito corajoso, né? Ele fala assim: por que vocês estão querendo me ouvir falar de novo? Vocês não creem? Vocês querem ser discípulo dele também? Então eu vou falar de novo. Então, ele foi muito incisivo ali, né? Mas não por pregar teologia. Talvez não sabia nada da Torá. Ou ele só falou o que aconteceu. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei quem que é ele, se ele é pecador, se ele é rabi, se ele é filho de Deus. Eu não sei, isso aí vocês se viram aí se vocês querem saber, né?
Só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Cara, isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. É o testemunho dele. E isso é contagiante, porque aconteceu com ele. E isso é o que faz toda a diferença, né? Então ele coloca essas 3 partes aí também. Como ele era? Cego, eu era cego. A minha vida era assim, eu fazia essas coisas, eu mendigava, essa era a minha situação. O que aconteceu? Ele me tocou, colocou uma laminha lá nos meus olhos e me curou. E agora eu vejo. Antes, durante e o depois. A gente precisa ter isso também organizado, o nosso testemunho. Se você não fez isso, na lição tem uma ferramenta aí para te ajudar. Deixa eu ver que horas. Na verdade, eu falei que vamos ver que horas, mas que página que eu quero falar. Você está preocupado com a hora. Mas é a página 138. A página 138 a 139 tem aí para ajudar você. Então, a primeira parte, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Ou, se você cresceu na igreja sabendo tudo sobre Jesus, como era a sua vida antes de começar a segui-lo com seriedade? Sua história começa com quem você era. Então, essa é a primeira parte aí da nossa história, ok? A gente deve fazer mais ou menos esse exercício Da Bíblia do Discipulado, né? Sim. Então você já tem pronto, né, Letícia? Isso mesmo, né? E é bem desafiador para quem nasceu no Rio, né? Não que nada. Mas tem muita história, né? Não que não tem história, mas parece que uma história não é tão emocionante. Eu me preocupo porque eu não tenho aqui para contar um testemunho. Eu falei, gente, eu não vou nem contar o meu. É verdade. Parece que a gente não teve a conversão, né? Ele falando da vida dele, Já não sei o nasceu que, eu nasci na igreja. É isso. Não tem conversão, não fui convertido. Já nasci convertido. Mas mesmo, ele até coloca aqui, né? Mesmo no nosso caso, né, a maioria de nós aqui na sala, nasceu nesse ambiente religioso, né? E muitos até, acho que a maioria, num ambiente metodista, né? Mas a gente precisa ter aquele momento onde o coração aquece, os olhos se abrem, né? A gente passa por essa conversão realmente, a gente tem a nossa experiência com Deus. Então, onde está o nosso antes e depois? O que aconteceu? Então, a gente precisa examinar, né? Porque a gente participou de tantos encontros, né? De tantos retiros, tantos cultos, mas precisa ter aquele momento onde algo começou a mudar, ou um período onde as coisas começaram a mudar e você começa a enxergar de uma maneira diferente. Se a gente não tem essa experiência, a gente não tem essa marca, dificilmente a gente vai ter um testemunho contagiante, né? E a gente precisa disso, independentemente. Porque assim, a nossa história dentro da igreja vai ajudar muitas pessoas dentro da igreja, né? Assim como pessoas que têm um testemunho mais emocionante, vamos dizer assim, de uma vida na promiscuidade, nos vícios, e aí vem a conversão e a pessoa muda completamente, vai ajudar pessoas que vivem exatamente isso. Mas a nossa história precisa ser contagiante. Dizer, olha, eu conheci Jesus, eu era cego, e agora eu vejo, minha vida é assim, assim e assim. Isso faz toda a diferença. A segunda parte, então, como nós conhecemos a Jesus. Então, quando foi que você teve uma experiência com Jesus? Você está a vida inteira na igreja, mas quando foi a sua experiência com Jesus? E em terceiro lugar aqui, você vê? Significa que você hoje vê. Qual mudança aconteceu na sua vida? É importante que a gente deixe isso bem claro, até para que, assim como Jesus com Nicodemos apontou um caminho para Nicodemos, o que ele deveria fazer, a gente também indicar a pessoa, né? O que foi feito e como isso vai poder ajudá-la nesse processo. No quadro da página 140, tem alguns pontos também algumas dicas aí para a gente, tá? Primeira dica, peça a ajuda de Deus. Antes de escrever e compartilhar a sua história, peça a Deus as palavras certas e a visão sobre como dizê-la para que Ele possa usá-la. Acima de tudo, é o Espírito Santo quem vai movendo, né? Então a gente precisa pedir a ajuda de Deus. Você é você. Escreva sua história em 3 partes de maneira como você fala.
Não tente soar como outra pessoa. É a sua história e apenas seja você mesmo. Então, seja natural na sua maneira de falar, né? Escrever aí. Mantenha a realidade. Não adoce ou dramatize sua história. Diga o que é bom, o que é mal, o que é feio, de maneira como aconteceu. Sua autenticidade se conectará com as outras pessoas. Então, a gente fala muito sobre isso hoje, né? Sobre essa questão aí da autenticidade. A gente ser nós mesmos. E não viver de aparência, né? Como se a gente não tivesse nada de mal, como se a gente não tivesse nenhum pecado, né? Como se a gente fosse melhor que os outros, né? Onde a gente enxerga o pecado de todo mundo, mas os nossos mesmo a gente não enxerga, né? Então, o fato da gente ser íntegro, né? E ter essa integridade de mostrar a realidade e a nossa carência por um Salvador faz toda a diferença também. Seja breve, procure contar a sua história utilizando de 3 a 5 minutos. Com esse tempo, é possível você... Letícia, você quer ler? Deixa eu tentar de novo. Procure contar a sua história utilizando de 3 a 5 minutos. Com esse tempo, é possível você pode compartilhar em uma conversa. É possível você pode compartilhar em uma conversa? Não, é poder, né? Se você for poder. Peraí, Com esse tempo. deixa eu ler. Onde é que você tá lendo? 140. Eu acho que se pode. Ó, procure contar a sua história utilizando de 3 a 5 minutos. Com esse tempo, é possível. Você pode compartilhar em uma conversa, sem transformá-la em um monólogo ou um sermão. Uma outra pergunta, eu acho que pode. Hã? Sim, pode. Sim, pode também. Sim, pode. É possível compartilhar em uma conversa. Você pode e não precisa, né? Então, procure contar a sua história utilizando de 3 a 5 minutos. Com esse tempo, é possível compartilhar em uma conversa, sem transformá-la em um monólogo ou sermão. Pratique em voz alta. Depois de escrever a sua história... Tudo bem, pode ir. Depois de escrever a sua história, pratique em voz alta várias vezes, até sentir que está confortável e pode fazê-lo de memória. Pessoal, então isso é muito importante, ok? Assim como os outros aspectos aqui são importantes, e nós falamos aqui sobre orar pelas pessoas, sobre escutar as pessoas, sobre sentar à mesa com elas, sobre servir, é extremamente importante também a gente praticar esse quinto passo, que é compartilhar a nossa história de salvação. E a gente precisa fazer esse exercício aí, tá bom? Então, alguns já fizeram, como a Letícia falou, a gente fez no microgrupo, né? O nosso testemunho pessoal, então já está pronto. Mas, vamos ter isso de tarefa, pessoal? Tudo bem? Todo mundo trazer, então, o testemunho aí em 3 partes, ok? Eu era cego, mas agora eu vejo. Quem você era antes de conhecer Jesus, como foi sua experiência com Deus e como é você agora, ok? Quem você era, como foi sua experiência com Jesus, como você é hoje, tá bom? Quais mudanças o Evangelho trouxe na sua vida. Tudo bem, pessoal, a gente seguir essa tarefa? Vou colocar lá no grupo, hein? E eu quero ver o livro de vocês respondido, grifado, beleza? Parabéns, André, você tá... Parabéns, viu, mano? Quer dar um comentário final, você que leu o livro, a partir de tudo que a gente falou? Você tem uma palavra de privilégio. Você tem uma palavra de privilégio. Não, acho que faz todo sentido, né? E acho que até essas questões que foram levantadas, né, essas desculpas, elas só damos essas desculpas se a gente não praticar o anterior, né? Porque está tudo dentro de um contexto, né? E às vezes a pessoa mesmo vai pedir para você se posicionar, para querer te conhecer melhor, né? Eu já vivi essa experiência, então faz todo sentido você compartilhar se você está dentro do contexto. E até fica estranho, meio sem credibilidade, se você não faz o anterior. Por isso que tem todas essas questões ali, e todas as tretas, porque às vezes você só quer falar, mas o restante você não quer praticar, né? Exatamente. Obrigado, André. Você falou aí das desculpas, eu acho que eu esqueci de uma delas, né? Esqueci. Desconfortável. Isso, compartilhar a minha história me deixa desconfortável. Era a terceira desculpa aqui, a terceira razão que a gente não compartilha. Mas
a ideia é a gente entender que precisa ser natural, é a nossa história. Então, você não precisa se sentir desconfortável por falar isso. Eu acho que o grande ponto, pessoal, é a gente lembrar que é um processo. Às vezes a gente só quer fazer isso, pregar, falar a nossa verdade para as pessoas, mas elas não estão nos ouvindo. A gente não abriu o caminho para elas nos ouvirem. E a gente veio de um processo muito dolorido aí das eleições, né? Uma polarização horrível, né? E essa mistura, né, com a religião, uma coisa lamentável, né? Então, se o outro vota diferente de mim ou tem um posicionamento diferente, eu taco pedra, né? Não serve para nada. Eu saio da igreja, eu bloqueio, eu não quero saber. Então, cara, isso não é testemunho de alguém que conheceu Jesus. Assim, isso não é um testemunho de alguém que vai ser ouvido pelas pessoas. E a gente precisa cuidar disso. Certo? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, por essa aula, pela oportunidade que tivemos, ó Deus, de fazer essa reflexão. Nos ajude, ó Deus, a organizar o nosso testemunho pessoal e nos dê oportunidades, ó Deus, de sermos ouvidos pelas pessoas, compartilhar com elas, ó Deus, a nossa história, que a nossa vida realmente seja transformada pelo Teu Evangelho e o Senhor nos use as nossas histórias, ó Pai, para transformar e alcançar outras pessoas. Te agradecemos, ó Pai, por essa turma, por esse encontro, em nome de Jesus. Amém.